Olá! Neste vídeo vamos falar do protocolo de construção, que é mais uma janela do GeoGebra Classic que reúne todas as informações sobre os objetos numa construção do GeoGebra. Vamos ver. Eu estou aqui na minha conta olhando uma das minhas construções. Vou clicar nos 3 pontos e vou abrir com o GeoGebra App. Como foi feito no GeoGebra Classic, vai abrir no GeoGebra Classic. Aqui está. Tela cheia, barra de menus, exibir, protocolo de construção. Vamos dar uma olhadinha com carinho aqui nesse protocolo. Ele é como se fosse uma planilha. E tem aqui embaixo uma barra de navegação. Passo 0, último passo. Recua passo a passo, avança passo a passo. Vamos deixar aqui tudo cheio. A primeira coisa útil da barra de navegação é que você pode observar a construção olhando para as interfaces das outras janelas e associando aos objetos que aqui tem várias descrições. Aqui, nesses 3 pontos, você pode marcar os campos que você quer que apareça. O nome, barra de ferramentas, descrição, definição. Né? Vamos deixar descrição e definição junto. Vejam, nessa construção, esse campo legenda não tem nunca nenhuma informação, porque neste arquivo não foram usadas as legendas. Então, vamos tirar, vamos economizar o espaço. Muito bem? Vamos deixar no último passo aqui e fazer algumas observações muito importantes. Quando construímos os objetos e eles são independentes, nós os veremos assim, ó, como um elemento que está descrita aqui a sua característica. Isso é um número que ganhou este nome esquisito, deitar. Não tem descrição porque não é dado um comando, né? Então, para saber o quanto varia esse controle deslizante, você faz o uso aqui neste outro espaço. Certo? Então o número deitar vai de 0 até 1. Isso não tem. Você só vai perceber aqui a relação com o valor. Uma outra coisa importante é algumas construções, alguns comandos, alguns ferramentas, produzem objetos dependentes chamados de objetos auxiliares. Quando nós fazemos, eles ficam associados aqui no protocolo de construção pela cor. Olha aí que coisa interessante. A gente vai podendo perceber quais elementos estão associados por essa cor aqui. Isso é útil porque, vejam, mesmo quando a gente exibe a janela da álgebra, eu posso usar a janela da álgebra pela ordem de construção, que está associada à ordem como esses objetos aparecem no protocolo de construção. Isso é legal. Só que os objetos auxiliares nem sempre estão aqui evidenciados. Vejam, eu fiz o número rolar, o número deitar, o número A, o número R, que são controles que estão na janela de visualização, foram marcados como objetos auxiliares, por isso não aparecem na janela da álgebra. Então está aqui uma clara vantagem de usar o protocolo de construção em comparação à janela da álgebra. Vamos voltar aqui um pouquinho e continuar observando as características do protocolo de construção. Nesses 3 pontos, como dissemos antes, temos aqui o que a gente chama de ponto de parada. Se você marcar o ponto de parada, aparecerá estes campos. E aí, se você quiser ver partes da construção, ou saltar diretamente para essa parte da construção, por exemplo, você marca estes campos, vejam, vou marcar todos esses campos, e se eu fosse exibir a outra pessoa de um modo mais rápido, salvando o arquivo, poderia ficar assim. Olha o que a gente faz. A gente vai vir aqui e falar para exibir só o ponto de parada. Então, ó,
passo 0, passo 5. Já criou os controles e já criou aqui, então, o nosso cone. Certo? Essa é uma das possibilidades do ponto de parada. Se você desmarcar aqui, você pode voltar ao passo 0, configurar o tempo em unidades de segundo para assistir esta construção, olhando para a janela, para o protocolo de construção e tentando acompanhar aqui os objetos que vão sendo. Então, a janela da álgebra, apesar dessa possibilidade da ordem de construção, não mostra com tantos detalhes estas possibilidades. Então, o protocolo de construção nos ajuda a perceber a relação entre os objetos e pode nos permitir, com certo tempo, procurar partir para outra etapa. Quais são as ideias matemáticas que foram usadas ao construir este arquivo? Eu vou poder também olhar com carinho. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou fechar a janela da álgebra, a da visualização e a da 3D. Vai ficar só com o protocolo. Bem grandão aqui. Vou dar zoom. Eu, por exemplo, não gosto muito da descrição. Tem gente que prefere que venha essa explicação. Eu prefiro observar direto o comando. Aí eu venho aqui e faço assim. Não quero ver descrição. E vou procurar compreender o comando que foi usado. Olha, aqui ele usou o comando cone. Talvez seja um pouco útil deixar exibir só o campo de entrada. O que vai acontecer? No campo de entrada, se eu escrever o comando, eu vou poder ver, eu quero ver cone, veja aqui suas variações e estudo em conjunto com o comando que eu estou estudando. Olha só, ele aqui estudou cone, R. Aí eu tenho isso aqui, eu tenho esse comando, e R. Com isso, vou criando mais intimidade com o comando e vou procurando compreender o que foi o usuário fez. Essa é uma boa proposta, não é, gente? Você também poderia ir olhando por partes, né? Tem um comando chato que o autor deu aqui, que é bem comprido, eu não consigo entender. Ora, vai procurando perceber o que tem na sintaxe do comando girar, certo? Fazendo esse tipo de coisa, vou colocar aqui girar, eu tenho um objeto e ângulo, girar o objeto com um ângulo em torno de um ponto, ou em torno de um eixo de rotação. Olha, já me parece que é isso que foi feito aqui. Girou o ponto, usou aquele controle deitar, que multiplica aqui uma expressão matemática. Nossa, como será que essa expressão matemática foi obtida? O que será que o autor pensou? Isso você conversa com o autor ou faz experimentações, copia só essa parte do ângulo, coloca na janela da álgebra, procura ver como é que ela é visualizada lá na janela de visualização. Vejam, está girando então por esse ângulo, por essa reta, que passa por esse ponto. Mas e esse eixo Y? Eu vou lá e dou uma olhadinha. O que tem do comando reta? Ponto e paralela. Aqui ele usou uma reta, sendo num ponto e paralela ao eixo Y. Então aqui é uma possibilidade de ir compreendendo a construção do GeoGebra e a relação com os comandos. Mas e essa coisa da matemática? Por exemplo, e se eu quisesse entender e compreender como é que esse número alfa aqui foi feito? Este número alfa, que tem uma expressão que parece um pouco melhor para a gente lá na janela da álgebra. Vamos dar uma olhadinha para ela aqui. 2πr sobre a raiz de A ao quadrado mais R. E essa expressão matemática, de onde esse autor tirou? Bem, isso você tem que ir
tentando compreender o problema, procurando relações entre a expressão gráfica e os comandos que são usados, ou perguntar diretamente ao autor. Você pode comentar nas construções do autor, certo? Você pode mandar um e-mail, tem sempre essas possibilidades. Se está numa rede social, se está no nosso curso, vale perguntar o que é que você usou tal expressão. Vamos aqui falando do GeoGebra Notas para nos ajudar com a união deste recurso, que é o GeoGebra Classic, e um outro recurso aqui, que é o Graspable Math, a explicar ou explorar esta ideia do ângulo do setor circular gerado pela planificação do cone. Vamos lá. Eu vou aqui fazer uso dessa janelinha e vou deitando. Então, a gente vai perceber, quando nós deitamos, nós temos aqui um segmento que une o vértice do cone com a base desse cone. Esse segmento a gente costuma chamar de geratriz. Aí nós rolamos o cone e vemos que aquela geratriz vai acompanhando aqui isso que é o raio do setor circular. A ideia é a gente perceber, portanto, que essa geratriz do cone é o raio do setor circular. Aí, para deduzir o ângulo do setor circular, a gente vai pensar assim. Temos aqui uma circunferência de raio R grandão, né, que é a nossa geratriz, e o comprimento deste arco aqui, ele equivale ao quê? Quando a gente desenrola, a gente está desenrolando o círculo da base do cone. Portanto, a gente vai dizer que este ângulo central equivale a este arco. Então, a alfa está para 2πr, que é o comprimento da circunferência da base do cone. Da mesma forma, se pensássemos no arco completo dessa circunferência de raio R, nós teríamos um ângulo completo, então 2π, e teríamos um comprimento de circunferência completo de 2πr grandão. Ora, olhando para essa expressão, a gente pode vir aqui, dividir 2 por 2, dividir π por π, pegar e considerar todo esse denominador multiplicando ali, certo? E nós já temos aqui, ó, o alfa é 2π, raio da circunferência da base do cone, dividido pelo raio do setor circular, que é a nossa geratriz. Gente, quanto vale esse raio? Ora, vamos voltar aqui e dar uma olhadinha assim, ó. Vou enrolar e recuar aquela geratriz. Agora eu vou mudar a minha visualização aqui. Eu quero olhar frontalmente. Aqui eu tenho a altura do cone. Aqui eu tenho o raio da base do círculo do cone. E aquela geratriz está aqui. Então a gente pode falar tranquilamente. Temos aqui um triângulo retângulo. A geratriz é uma hipotenusa. Então, esse raio maior elevado ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Ora, se eu extrair a raiz quadrada, eu tenho uma solução positiva e uma negativa. Vamos dar 2 toques aqui. Pegar só essa positiva, substituir aqui. Vamos eliminar esse parênteses. Vamos deixar mostrando aqui só as passagens que nos interessam. Alfa é 2πr sobre a raiz quadrada da altura. E é isso que nós estávamos vendo lá na nossa janela da álgebra. Nós temos aqui, portanto, uma explicação usando essa perspectiva do Graspable Math, unindo com a janela do GeoGebra.
Isso é bem legal, porque nós estamos aqui usando o GeoGebra 9. Esta é uma provocação para que você não deixe o curso. E no próximo módulo, saiba mais sobre o GeoGebra 9. Vamos voltar ao protocolo de construção. Olhar para essas expressões, né, que parecem tão complexas no começo, mas depois que você vai olhando para as partes, podem ajudar a compreender a matemática do GeoGebra e a intenção didática de uma construção. Mas perceba que algumas coisas... Vamos exibir de novo a nossa janela de visualização 3D aqui. E fechar. E notar uma coisa. Tanto aqui no protocolo de construção quanto aqui, nós não acessamos as propriedades, as configurações dos objetos. Então, a gente deveria... Deixa eu colocar a janela de visualização, porque a gente precisa dos controles, tá? Ó, vamos fazer aqui. Às vezes, manipulando alguns objetos, ó, eu vou deitar. Aí eu percebo que, olha só, eu movi isso aqui e aquele sumiu. Horas, deve ter... Vá nas configurações. Procure sempre observar na aba avançada se não tem condição para existir o objeto. Procure na programação, no atualizar, né? Nessas guias, para ver se o usuário produziu alguma coisa. Olha, neste rolar aqui, olha que coisa interessante. Eu movo, ele some aquele. Tem alguma coisa aqui nas configurações do deitar? Tem, ó. Ele só vai ser exibido quando aquele número rolar for igual a 0. É exatamente isso que está acontecendo. Eu movi, ele sumiu. Isso tudo vai ajudando a compreender e perpassa o uso da janela da álgebra e do protocolo de construção. Mas tem mais. Veja, eu movo esse aqui e observo que cor mudou. Olha a cor aqui e olha agora a cor com esse valor comum. Então, vá naquele objeto, clica ali com a direita, vai nas configurações, vai lá no avançado e presta atenção, com certeza tem alguma coisa aqui nas cores dinâmicas. Ou colocou controles aqui na cor, ou aqui na transparência. Menos rolar. Como o rolar varia de 0 a 1, a transparência é 100. Veja aqui, eu vou fazer aqui, ó. A transparência é igual a 1. E depois, ó, vai diminuindo. Então, ela ficou com 100%, foi diminuindo conforme eu fiz o uso do rolar. Muito legal, né? Mas isso é também uma coisa para você procurar compreender quando manipular estes objetos. Uma última coisa, você pode vir aqui, tirar o protocolo e mandar exibir só a barra de navegação aqui nessa janelinha de visualização. Aí o teu usuário, vamos tirar aqui a janela da álgebra, poderia também assistir a construção passo a passo que você salvou, inclusive fazendo o uso dos pontos de parada para economizar tempo ou mostrar os objetos que você quiser. Espero que você tenha gostado. Fique um grande abraço e até a próxima.